Itajaí e o seu porto, um laço de progresso e oportunidades. Descubra como o Porto de Itajaí conecta pessoas, movimenta a economia e constrói um futuro melhor para todos. O saber é a ponte entre a curiosidade e a realização. Professor Dr. Edegilson de Souza. Itajaí e o seu porto, um laço de progresso e oportunidades. Autor, Professor Dr. Edegilson de Souza. Contribuição especial dos estudantes dos grupos C1 e D1 do CEDIM Emílio Gazzaniga Júnior, Unidade Escolar da Rede Municipal de Ensino de Itajaí, Santa Catarina. Esta obra compõe o projeto Operação Portuária, uma experiência conectada ao universo da leitura com imersão prática. Itajaí, Santa Catarina, 2026. Edição do autor. Sobre o autor. Professor Dr. Edegilson de Souza. Graduação, licenciado em História pela Universidade do Vale do Itajaí, 1991. Bacharel em Administração pela Universidade do Vale do Itajaí, 1997. Pós-graduação. Especialista em interdisciplinaridade na formação de professores e especialistas pela Facinter PR 2002. Especialista em prática docente e metodologias ativas pela Alpex Itajaí Santa Catarina 2016. Mestre em Gestão de Políticas Públicas pela Universidade do Vale do Itajaí 2006. Doutor em Engenharia e Gestão do Conhecimento pela Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC 2023. Com tese intitulada A Complexidade como Suporte à Modelagem de Competências Docentes, com base nas melhores práticas do Prêmio Mérito Educacional da Rede Municipal de Ensino de Itajaí, Santa Catarina. Professor de carreira da Rede Municipal de Ensino de Itajaí, Santa Catarina, como titular em História, atuando no desenvolvimento de projetos pedagógicos na educação em tempo integral. Com larga experiência na área de educação, bem como nas áreas das políticas públicas, gestão, planejamento organizacional e artes gráficas. Atuou como professor no ensino superior em cursos de graduação e pós-graduação lato sensu. Coautor do livro intitulado Esporte e Lazer no Contexto Itajaiense, Passado e Presente. Contribuiu como coautor de capítulo do livro Tecendo Juntos a Rede de Ensino e Aprendizagem. Coautor de capítulo do livro intitulado Educação Líquida para um Mundo Fluido, Algumas Reflexões. Autor de vários artigos científicos, entre outras publicações bibliográficas. Capa: Professor Dr. Edegilson de Souza. Texto revisado segundo o novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. Prepare-se para embarcar nesta viagem. Ao longo deste material, você conhecerá diversos temas que contam a história do Porto de Itajaí, de forma simples, interessante e cheia de curiosidades. Sumário. Um menino em busca do saber, página 6. O encontro com um gigante, página 7. Uma longa história, página 8. Os gigantes dos mares, página 9. Conectando o mundo, página 10. Enormes girafas de aço, página 11. O Guia dos Gigantes, página 12. Valentes Guerreiros, página 13. Um porto cheio de pessoas, página 14. Muitas pontes sobre rodas, página 15. Curiosidades do Porto de Itajaí, página 16. Moedinhas mágicas, página 17. Grandes mochilas, exportar e importar, página 18. Um porto sustentável, página 19. Abraço que movimenta a cidade, página 20. Horizonte de oportunidades, página 21. Uma história que nunca esquecerei, página 22. Um menino em busca do saber. Meu nome é Pedrinho e moro em Itajaí, Santa Catarina. Quando vi aqueles enormes navios passando pelo rio Itajaí-Açu, uma coisa despertava minha curiosidade. Eram tão grandes que pareciam prédios flutuando sobre as águas. Eu ficava imaginando: de onde eles vêm? Para onde vão? O que carregam?
Se prepare para vir comigo descobrir esses segredos. O encontro com um gigante. Certa tarde, sentei-me em um banco próximo ao porto de Itajaí. De repente, ouvi uma voz forte e amigável. Olá, Pedrinho! Olhei para todos os lados e não vi ninguém. Aqui, disse a voz novamente. Foi então que percebi. Quem estava falando era o porto de Itajaí. Os enormes guindastes pareciam braços gigantes acenando para mim. Você fala? Perguntei admirado. Claro, te contarei muitas histórias. Uma longa história. O porto me disse como tudo começou. Há mais de 150 anos, as pessoas perceberam que este lugar era perfeito para receber embarcações. O rio ajudava aqueles navios antigos a chegar e o oceano permitia viagens para lugares distantes. Com o passar dos anos, foram construídos cais, armazéns e estruturas cada vez maiores. Assim, o porto de Itajaí cresceu, tornando-se um dos mais importantes do Brasil. Os gigantes dos mares. De repente, chegou um enorme navio. Veja, disse o porto. Ele viajou milhares de quilômetros para chegar até aqui. O navio carregava muitas caixas coloridas. O porto me disse que aquelas caixas eram contêineres. Alguns traziam brinquedos, outros transportavam roupas, equipamentos, peças e alimentos. Cada contêiner guardava uma história diferente. Era como se o mundo inteiro estivesse viajando dentro daquelas grandes caixas. Conectando o mundo. Imagine que o porto é como o quintal de uma casa mágica, onde navios do mundo inteiro vêm nos visitar. Ele é importante porque traz vida, movimento e faz com que Itajaí seja conhecida em lugares tão distantes que nós nem conseguimos imaginar no mapa. Os navios chegam e estacionam na beira do cais. A isso chamamos de atracação. Depois descarregam e também carregam produtos que trazem e levam para vários lugares do Brasil e do mundo. Enormes girafas de aço. Olhei para cima e vi máquinas enormes. O que são elas? Perguntei. São os portêineres, respondeu o porto. Pareciam girafas gigantes feitas de aço. Com muita força e precisão, retiravam os contêineres dos navios e os colocavam nos caminhões. Fiquei admirado com a força e o tamanho daquelas girafas de aço. Eu nunca tinha visto máquinas tão impressionantes. O Guia dos Gigantes. Fiquei curioso ao ver um homem sair de uma lancha e subir pelo costado de um navio por uma escada de cordas. Quem é ele? Perguntei. O porto sorriu e respondeu. Ele é o prático. São homens e mulheres com a importante função de orientar os comandantes dos navios a conduzi-los com segurança pelo canal de acesso até o porto de Itajaí e também de volta ao mar para seguirem viagem a outros destinos. Valentes guerreiros. Lá dos moles, vi uns barcos puxando e empurrando um grande navio. Pareciam guerreiros protegendo o rei. Sim, Pedrinho, disse o porto de longe. Esses barcos são os rebocadores. Eles têm muita força para puxar, empurrar e controlar os navios nas manobras do canal de acesso e também na atracação e desatracação no porto de Itajaí. Um porto cheio de pessoas. Logo percebi que o porto não trabalhava sozinho. Havia gestores, motoristas, operadores de guindastes e outras máquinas, marinheiros, conferentes, estivadores, guardas portuários e muitos outros profissionais. Cada pessoa tinha uma missão importante. Juntos, eles faziam com que tudo funcionasse corretamente. Somos uma grande equipe, explicou o porto. Muitas pontes sobre rodas. Aqui nada para, disse o porto.
Para os contêineres chegarem ou saírem do porto, eles precisam ser transportados. É aí que entram os caminhoneiros. São profissionais importantes para a operação portuária, pois ajudam a transportar as mercadorias até seus destinos. Eles conectam o porto ao restante do país e ajudam a movimentar a economia. Curiosidades do Porto de Itajaí. O Porto de Itajaí está entre os mais importantes portos brasileiros na movimentação de contêineres. Os contêineres ajudam a proteger as mercadorias durante longas viagens. O porto recebe navios de diversos países. Milhares de trabalhadores ajudam a movimentar suas operações. O porto é um dos grandes símbolos da cidade de Itajaí. Moedinhas mágicas. O Porto de Itajaí me disse que movimenta muitas cargas e por isso bate recordes na movimentação de contêineres. Ele me contou um segredo muito legal. Sempre que muitas mercadorias chegam ou saem do porto, são pagos impostos e taxas. Imagine que cada navio deixa algumas moedinhas mágicas em um grande cofrinho da cidade. Essas moedinhas representam o dinheiro que ajuda Itajaí a crescer e a cuidar das pessoas. Assim é possível melhorar a saúde, construir e reformar escolas, cuidar das ruas e praças, além do investimento em muitos outros serviços importantes. Quanto mais o porto movimenta cargas, mais a cidade ganha. Grandes mochilas. Exportar e importar. O porto me disse que os navios funcionam como mochilas gigantes. Quando um navio sai daqui levando coisas que produzimos, como carnes gostosas, madeiras, maçãs docinhas, etc., a isso chamamos exportação. Mas os navios também chegam como se fossem mochilas cheias. Eles trazem de outros lugares carros, peças para máquinas e veículos, brinquedos, roupas, etc. Nesse caso, chamamos de importação. Essa importante troca garante que não nos falte mercadorias e também que o mundo conheça o que temos de melhor. Um porto sustentável. A conversa com o porto ficava cada vez melhor. Então, ele me contou que o porto tem compromissos sustentáveis. O que é isso? Perguntei. Pedrinho, nós nos preocupamos com a preservação da natureza e com as pessoas que trabalham no porto de Itajaí, exclamou. Que legal! Respondi admirado. Ele sorriu e me contou uma coisa muito especial. Aqui no Porto, existe uma grande missão chamada Agenda Ambiental Institucional. Ela trabalha como uma equipe de super-heróis, cuidando do meio ambiente, da saúde e da segurança de todas as pessoas que trabalham no Porto de Itajaí. Abraço que movimenta a cidade. Do alto do Morro da Cruz, comecei a imaginar que o Porto de Itajaí parecia abraçar nossa cidade. Então, lá de baixo, o porto me explicou que milhares de pessoas estão envolvidas de alguma forma nas atividades portuárias. Desde o borracheiro que conserta o pneu do caminhão que leva o contêiner, até o empresário que exporta ou importa mercadorias. Então, muitas famílias podem construir seus sonhos. Horizonte de oportunidades. O futuro de Itajaí é como o horizonte do mar. Imenso e cheio de luz. O Porto de Itajaí é muito importante para o desenvolvimento da nossa cidade. Quem sabe você possa ser o futuro operador de guindaste, o prático, o gestor portuário, etc. Lembre-se sempre, quando você estiver próximo ao rio Itajaí-Açu e ver um navio passando, acene para as pessoas dentro dele, pois aquele navio traz sonhos, histórias e leva o nome de Itajaí para o mundo. Uma história que nunca esquecerei. Quando o sol começou a se pôr, o Porto de Itajaí me disse: Pedrinho, minha missão não é apenas movimentar cargas. Então qual é? Perguntei. Aproximar pessoas, o Porto me respondeu. Fiquei pensando naquelas palavras
E agora consigo imaginar como o Porto de Itajaí tem história e importância para nós. Assim, eu e você, leitor, conseguimos compreender que nosso porto ajuda a cidade a crescer e a conectar-se com o mundo. Agora, use sua imaginação para colorir os desenhos a seguir.